comecei a pagar. Muito bem, pessoas. Hoje é a nossa última aula preparatória para a Hoff Expert 50+. Se você não sabe o que é a Hoff Expert 50+, é um evento que a gente vai fazer na semana que vem, né? Se hoje é a última semana que vem é o evento, obviamente. Que a gente vai falar sobre várias abordagens que nós fazemos para os pacientes mais velhos quando se trata de harmonização facial. É um evento que você pode se inscrever, tem um linkzinho, deixa eu mudar aqui, ó. Tem um link aqui, ó, institutovelasco.com.br/expert. Se você está no Instagram, você vai lá no link da bio, clica lá, preenche o seu e-mail, você vai entrar no nosso grupo do WhatsApp, você vai entrar no nosso mailing e por lá que você vai receber os links de acesso, tudo direitinho para participar das aulas, certo? O evento é a semana que vem, então fique esperto, se inscreve agora para você não perder nenhuma aula, porque as aulas elas saem do ar, faz a aula, sai do ar, entendeu? Então é isso que acontece. Então fique esperto e participa, certo? Certíssimo. E se você não nos conhece, deixa eu pegar esse aqui. Se você não nos conhece, meu nome é Rogério Gonçalves Velasco. Eu sou Roberta Zaido Mazar. E a gente trabalha com harmonização há muito tempo. É muito tempo. Desde 2009? É bastante tempo. Então, a gente trabalha com harmonização há bastante tempo. Ministramos cursos de harmonização há menos tempo, 2013, 2014. Acho que é 2014. Ou 13, por ali. Já passou muito tempo. E a ideia aqui é a gente entrar numa discussão, conversar com vocês num tema que muitas pessoas acabam não migrando para a harmonização por medo justamente das complicações. Então o assunto agora vai ser este daqui, ó. A gente vai falar das complicações da harmonização facial, em específico dos pacientes 50+, mas que pode ser aplicado, obviamente, para outras situações, pacientes mais novos ou até mais velhos. A complicação... Ou mais velhos do que 50, eu já não sei o que é, mas... Mas serve para qualquer paciente que passa pelo procedimento de harmonização. Exatamente. Né? E não é incomum acontecer, a gente pegar alguns profissionais que às vezes não vão para o preenchedor porque ele tem aula de intercorrência e fala, nossa, se acontecer uma necrose comigo eu não vou saber, uma obstrução vascular, eu não vou saber o que fazer, então é melhor eu nem entrar nisso daqui. Não é engraçado? Isso acontece muito quando eu vou fazer alguma demonstração, alguma aula e eu faço o NL profundo aqui. Tem muita gente, muito aluno, né? Porque às vezes eu faço em outras escolas. Tem muitos alunos que falam assim, nossa, mas eu morro de medo de fazer esse ponto, eu não faço esse ponto. Têmpora, né? Têmpora é um lugar que o pessoal Também se assusta demais. Mas assim, as pessoas às vezes, os profissionais que às vezes ministram o curso, carregam esse medo porque não entendem a anatomia. Eu sei que essa é a frase mais clichê de todas, que não entende a anatomia exatamente. Só que eu falo em entender a anatomia exatamente, é assim, é saber em que plano que estão inervações, é saber que planos que estão as artérias e veias principais, aonde que tem ramificações terminais, aonde que elas são mais calibrosas. Isso faz toda a diferença. Por quê? Uma vez que você sabe em que plano tá, não é só a região. Uma vez que você sabe que plano que tá, o que você tem que tomar cuidado, você trabalha em outros planos de maneira segura. Que é o que acontece, por exemplo, nessa região do NL, que é o que acontece na região de têmpora. E é engraçado, porque assim, a mesma pessoa que às vezes tem medo de fazer uma aplicação em têmpora, faz tranquilamente o suco nasolabial, que é muito mais arriscado. Você, ainda mais se você trabalha em um plano, trabalha com agulha num plano médio, é o ponto mais arriscado que tem para você acontecer necrose de asa de nariz. É engraçado que tem essa aura. Mas o fato agora é que a ideia agora é a gente discutir em vários aspectos, né? A gente fala sobre complicações em várias... Já falamos de complicações em várias oportunidades. Se você procurar sobre reversão de toxina botulínica, eu acho que a gente tem muitas discussões a esse respeito, que a toxina botulínica, por exemplo, não é alguma coisa reversível, né? Não dá para você tirar o efeito. Por mais que alguém tenha uma fórmula milagrosa... Sempre tem, né? Sempre alguém vai ter. Na aula de todo mundo sempre tem um slide assim, reversão de toxina. Reversão de toxina. Não existe reversão de toxina, né? Na prática não existe. Existem compensações, é diferente do que reversão. Mas um negócio que tá surgindo muito, ainda mais com essa questão que a gente está abordando pacientes mais velhos, é a utilização de bioestimuladores e formação de nódulos. É engraçado porque eu não tenho muita... Ai, desculpa, é que o gato tentando sair de lá, ele tá preso. Olá, desculpa, gente. Não dá nem pra virar. Ali é sacanagem, o gordo tá preso.
Ai, tadinho, deixa ela salvar. Não, saiu. Sacanagem. Aí tava preso, Hugo, que dó. Assim ele aprende a não entrar no sofá. Tem uma coisa que eu não costumo fazer, mas semana passada estou fazendo vamos dizer, um treino, é o uso do Instagram. Porque eu tive uma pergunta no privado do Instagram perguntando sobre nódulos de bioestimulador. Daí eu acabei, durante a semana, fiz vários videozinhos. Fofos. Não fofo, não. Assim, eu fiz o que dava para falar justamente desses nódulos. E é engraçado que, assim, eu não tenho ideia de resposta do Instagram, como funciona, como não funciona. Eu uso pouquíssimo. Mas muita gente mandou mensagem. Ah, mas eu tô com nódulo assim, paciente e profissional. Ah, mas eu tô com nódulo assim, assado. Eu fiz tal material. O que eu faço? Eu não sei, eu preciso olhar, a gente tem que palpar, a gente tem que ter uma ideia. Tem, claro, algumas regras que a gente pode pensar sobre isso, e eu acho que vale a pena a gente entrar nessa questão, porque bioestimulador, diferente do ácido hialurônico, ele é, entre aspas, tá? Um preenchimento sólido. Ele vai ter partícula de hidroxiapatita de cálcio. Se ele não tem hidroxiapatita, ele vai ter partícula de PLLA, partícula de PCl. Então ele é um preenchimento que tem um componente sólido. E esse componente sólido, ele pode ter mais capacidade de se agregar um ao outro do que um ácido hialurônico que não tem partículas sólidas de fato. Ele é um gel. Apesar de que alguns profissionais falam que ele ainda é particulado, né? Os bifásicos, etc. Mas, enfim, na prática... o termo partícula, porque você tem diferentes tamanhos das moléculas não é moléculas, né? Que cria gruminhos de ácido hialurônico de diferentes tamanhos. Aí eles acabam chamando de partícula, mas não é partícula. Não é partícula... Sim, se for partícula é tipo a bolinha do Bubble Kill, sabe? Não é alguma coisa sólida de fato, é alguma coisa mais... É um gel, né? De fato é um gel. Mas é interessante porque essas intercorrências nos bioestimuladores acabam sendo muito frequentes. Só que aí você tem que entender as propriedades desses bioestimuladores. E vamos pegar alguns exemplos aqui. Quando eu pego um dos primeiros, um dos mais conhecidos, o Radiesse ou o Diamond, por exemplo, ou a hidroxiapatita de cálcio, que tem manipulada também, esse material, ele é uma esfera de um mineral, né? Ele é um mineral que é agregado junto com o gel. E pelo fato dele ser esférico, ele tem uma capacidade menor de um grão, né, ou uma esfera se grudar ou se unir a outra. Ela não tem uma associação assim, ela vai, talvez uma encoste na outra, beleza, mas ela não vai grudar de fato, imbricar de modo a formar um nódulo. Então a probabilidade de formação de nódulos em Radiesse e derivados, né, e seus outros competidores no mercado é relativamente baixa. Acontece, mas ao mesmo tempo que pode acontecer, é muito mais fácil de reverter, porque como a partícula, ela de fato não adere uma na outra, uma boa massagem ou uma hidratação com soro, beleza, vai resolver o problema. O pessoal que cita hialuronidase. Hialuronidase é tipo que a gente pode até entrar no mérito também, que é um assunto bacana, né? Mas aí se você pega, por exemplo, o PLLA, que ele é uma lasca, ele é um fragmento, é um pedaço de um material, ele não é uma coisa esférica, bem definida, a capacidade desse material se agregar um no outro e formar nódulos é infinitamente maior. E também essa capacidade ela pode ser maior ou menor de acordo com o processo de hidratação e de preparo, porque não é um produto que vem pronto. É igual a toxina, a gente prepara a toxina como a gente quer usar. O PLLA, seja o Sculptra, seja o Eleva, né, que são as duas marcas principais do mercado, desse polímero, os dois são de fragmentos. Ainda que no Eleva, teoricamente, ele tenha um agente carreador, uma carboximetilcelulose de uma geração mais nova, né? Que é o argumento que na verdade ele é flocalizado. Flocado, né? Flocado. Acho que é flocado a palavra certa, né? Ele não é compacto que nem o Sculptra. Então, isso permitiria com que o diluente entrasse em contato com toda a carboximetilcelulose mais facilmente do que o Sculptra, que ele é compacto. Por isso que, teoricamente, ele permitiria uma hidratação em menos tempo. Porém, e aí isso é uma opinião clínica nossa, não tem embasamento de grandes estudos a respeito disso. O que o que eu percebo, não sei se tem a mesma opinião, é que esse negócio de reconstituir com menos tempo
ainda assim que o Eleva tem gerado a maior quantidade de nódulos depois de aplicação de PLLA do que antes era só com o Sculptra. O Sculptra tinha um problema de formação de nódulos e ficava monstruoso logo quando começou, lá em 1999. 2004, né? Acho que Sculptra é 2003, 2004. Você imagina, não, desde 99. Dos artigos. É que era o Artefil, né? Não era exatamente o Sculptra, mas era um precursor do Sculptra. É o PLLA numa geração que não existe mais. Que depois continuou como Sculptra. Eles diluíam, eles reconstituíam esse material em 2 ml, 5 ml de diluente. Era muito concentrado. Na hora do uso. Muito concentrado. Então, isso realmente dava nódulos imensos, porque acumulava todo o produto num único local. Com a evolução dos trabalhos e dos estudos, isso começou a aumentar a quantidade de diluente e que isso começou a diminuir o aparecimento desses nódulos, porque tinha a ver com a concentração, obviamente. Mesmo do Sculptra, quando apareceu, mesmo ele sendo o próprio Sculptra e diluindo com 72 horas, que era o que mandava a bula, né, com pelo menos 24 até 72 horas, ainda assim dava nódulos pela reconstituição muito concentrada. Então, hoje, com o Sculptra, pouco se fala de presença de nódulos, e até porque bioestimulador é totalmente técnico dependente. Então, a chance de você criar nódulos, se você... Qualquer bioestimulador. Qualquer bioestimulador. Não é só o Sculptra. Se não tem prática em usar hidroxiapatita, você pode causar nódulo do mesmo jeito. Exatamente. É que a chance é menor porque formata partícula, o contato de superfície, a área de superfície de contato é muito menor na hidroxiapatita, então forma menos nódulos, assim, eles ficam menos grudados. Eu falo que é meio que nem o PLLA, é que nem placa de vidro, quando você gruda uma na outra com água. Você não solta nunca mais, é mais ou menos isso, por conta da mesma faceta, né, para quem é dentista, também área de contato muito grande, então ele tem uma aderência muito boa. Então, quando você aumenta essa reconstituição, a gente parou de ver os problemas com o Sculptra, ignorando os erros técnicos de aplicação, né. Porém, quando surgiu o Eleva, a gente mesmo no hospital, com alguns alunos, e até mesmo eu aplicando essa reconstituição imediata eu vou considerar meia hora, que é o que a empresa pede na agitação, ainda assim, mesmo eu aplicando da maneira como eu sempre apliquei, posso estar eu errada? Posso, não estou... Não tá falando mal do produto? Não, porque eu não estou desconsiderando também o erro de aplicação, talvez. É que, visto a quantidade de bioestimulador que eu já fiz com o Sculptra, que eu nunca tive nódulo, nunca, zero. Nunca tive um problema de nódulo com o Sculptra. Eu tive com uma paciente minha e eu tive com outros profissionais que ficam no instituto, que trabalham no instituto, nos seus respectivos consultórios. E até mesmo tivemos casos de 2 alunos que também tiveram, que nunca tivemos com Sculptra, né, na reconstituição normal. Quando a gente percebeu isso, a gente passou a fazer o mesmo tempo de hidratação que a gente fazia com o Sculptra. E isso parou de acontecer. Que é de no mínimo 48 horas. Mínimo 48 horas. Idealmente 72. E isso parou de acontecer. Então, dá para dizer que a reconstituição imediata, ela não é tão boa assim? Não sei, mas dá para dizer que tem uma sugestão de que não se deveria, pelo menos eu não arriscaria mais fazer ele tão rapidamente assim. Apesar da empresa defender fervorosamente que Fervorosamente. O que eu falei? Fervorosamente. Engoli uma palavra, né? Tô com fome, não posso comer aqui. Acho que é por isso. Fervorosamente que que pode sim reconstituir com meia hora, que não acontece nada, é que a gente que não sabe fazer, tudo bem? Vou considerar que pode ser, porque nunca desconsidero a falha humana. Mas, enfim, se eu puder partilhar a minha experiência clínica, eu não sugeriria que vocês reconstituíssem de forma imediata. Nem o Sculptra, que a própria empresa, a Galderma, disse, né, que também pode ser reconstituído imediatamente, e muito menos o Eleva. E até é engraçado que, assim, o Eleva, eu não sei quem já fez, se alguém já fez e passou por isso, escreve aqui para eu ver que eu não tô louca. Talvez, não sei. O Eleva, quando você faz a reconstituição imediata, se você não estiver usando a cânula da Renova, que ela tem um diâmetro maior especificamente para isso. Não, é o diâmetro interno maior, né? Não é a parte externa, sim.
entope pra caraca. Mas entope num nível que eu nunca tive problema que dá irritação. Com Sculptra. Exatamente. Você gasta 3, 4 canos porque você não consegue desentupir. Então, quando eu pego mesmo Eleva e deixo no tempo de hidratação de pelo menos 48 horas, de 24 horas, 48 horas, ela não entope. Não entope tanto. Então, não sei se vocês passam por esse mesmo problema, quem já usou sem ser com a cânula da própria Renova. E isso acaba acontecendo, desculpa interromper, Não, pode falar. Isso acaba acontecendo, né, esse fato de entupir, é porque, assim, imagina o seguinte, eu vou fazer um exemplo muito grosseiro, mas que serve para entender essa ideia. Imagina que os fragmentos de PLLA, eles são como um sagu. Sagu, esse que você faz, ferve, tal, bota gelatina no meio, bota vinho, sei lá o que faz o sagu. Eu não sei fazer sagu, eu nunca fiz sagu dele assim. Não, nunca fiz sagu. Mas enfim, é igual o sagu. Se você deixa ele mais tempo na geladeira, você vai perceber que aquela bolinha ela fica cada vez mais molinha, ela perde aquela consistência de resistência que tem nos primeiros dias que você faz. Então você deixa ela na geladeira uma semana, você vai perceber que depois de um tempo, ela tá toda molinha. É a mesma lógica. O Eleva e o Sculptra, quanto mais tempo tiver em contato com água, de preferência água, a gente vai falar até do soro, eu acho que vale a pena também entrar nessa questão. Se você deixar em contato com a água, a carboximetilcelulose, ela vai permitir uma hidratação ainda melhor. Como o fragmento é muito pequenininho, não é ele que entope a cânula. Né? O tamanho dos fragmentos, são muito pequenos, não são eles que vão travar na cânula. Mas é a carboximetilcelulose que envolve esses fragmentos é que segura na cânula. Então, quanto melhor hidratada ela tiver, melhor. Tanto que na Eleva, né, a Renova, ela sugere o uso daquele manipulador, que é um amalgamador adaptado, é um vibrador, não sei lá o nome que eles dão direitinho. O fabricante, que chama Gana alguma coisa, né, é um fabricante da Coreia desse produto, é o mesmo produto, só muda a marca, né, só muda o nome, não é a marca. Ela sugere a utilização de um vibrador Vortex, que ele tem uma propriedade melhor para ajudar nessa dissolução. Não é a mesma que a Renova vende. Não é isso de ficar chacoalhando. Não é de chacoalhar. Esse Vortex você entra no Mercado Livre e compra por R$100 e poucos. Não tá só isso não. Deve estar uns 400, 500. Hoje os gatos estão surtados. Tem 3 brigando ali que vocês não estão vendo, mas vocês devem estar ouvindo. Um tossindo, um reclamando. Tá craque. Hoje tá ótimo. Chama Vortex, mas você entra no Mercado Livre e você compra baratinho. É mais barato do que um frasco. Com certeza. E ele é um material recomendado pelo fabricante lá da Coreia para fazer essa reconstituição. Então você não precisa do chacoalhador, do agitador. Mas de todo modo é uma forma de você diminuir essa probabilidade ou melhorar a hidratação, meio que forçar a hidratação da carboximetilcelulose. Mas ainda assim, deixar de molho, né, bem dizer, manipular alguns dias antes, 2 dias antes, seria ainda a opção ideal. Tem uma outra questão que os fabricantes colocam e que ele é uma situação crítica no que diz respeito à dor para o paciente, é que a manipulação, tanto do Eleva como do Sculptra, ela tem que acontecer com água de injeção. Então é água destilada que pode ser usada intravenosa. Eu posso usar soro? Pode. O soro tem a vantagem de não arder tanto, né? A água de injeção ela arde pra caramba, não sei se vocês já fizeram, mas ela arde muito, muito, muito quando coloca no tecido, né? A diferença de osmolaridade. Então, é alguma coisa também para levar em consideração. O soro, ele não permite uma hidratação tão plena quanto a água de injeção. Tá tão plena. Como tem um pouco de manitol na mistura, o próprio manitol é o melhor solvente que tem para carboximetilcelulose. Como no frasco já tem um pouco de manitol, é possível até se utilizar o soro fisiológico como diluente dos produtos, mas não é o indicado. Pela própria empresa, ele fala que não é, porque isso altera não é o pH. Isso altera algum dos fatores de reação química que impede a hidratação adequada da carboximetilcelulose. Então, isso exigiria mais tempo de hidratação, possivelmente. Mas não é que não pode usar soro, pode usar soro, mas se não você deve. Não é o ideal, e se você utilizar mais tempo de hidratação, joia é um ponto a favor. Sim. Tá? Então é um ponto que também
também interessa. E daí você deve talvez estar se perguntando assim, falar, beleza, o Elevo e o Sculptra tem essa propriedade, esse grânulo. Mas o Estefil? O Estefil é primo do PLLA, é o PDLLA, né? Polidestro... Como é que é? Enfim, é a molécula do lado direito, do lado esquerdo, LA, né? É o polidl-lático. Meu Deus do céu. Arremessam os dois, né? Agora você vai espirrar e vai estar assim. Olha o inferno. Então, o Estefil, ele tem uma molécula diferente. Ele também é uma molécula usada para isso, só que ele vem apresentado também numa forma esférica. É uma forma esférica, ainda porosa, ela não é lisinha como um PCL, né? O LNC, por exemplo. Mas ele tem, teoricamente, porque tem quase nada de trabalho de PDLLA, né? Nada, né? É praticamente nada. Existe mais Tem ensaio nada. clínico do que qualquer outra coisa. É mais ou menos assim, a empresa, ela faz a propaganda do produto, isso, produto coreano, empresa coreana, tô me referindo, né, o fabricante. Ele fala que é um produto esférico, que ele é poroso e que ele é uma forma amorfa dessas variações do ácido lático. Então, o que ele faz? O PLLA, o Sculptra, que a gente conhece normal, ele tem o problema de ter essas lascas, de ser uma partícula completamente irregular. E aí ele forma, maior chance de formar nódulo. Tudo que é partícula, redondinha, esférica, é mais difícil. Então eles fizeram ela esférica e fizeram ela porosa, porque tudo que é poroso permitiria com que as células entrassem dentro... Teoricamente. Permitiria com que as células entrassem dentro dessa partícula e elas ficassem lá dentro. E isso geraria uma maior produção de colágeno, mesmo ele permanecendo menos tempo no tecido, porque como ele não é uma versão cristalina do ácido lático, ele é uma versão amorfa, ele absorve muito rápido. Então ele ficaria menos tempo no organismo, o que é bom. Ele produziria mais colágeno porque ele é perfuradinho, todo perfurado. E ele é esférico, que tem muitos benefícios em relação ao formato do PLLA. Porém, é assim, o tamanho dos poros dessas partículas, para de fato induzir maior formação de colágeno, elas têm que ter tamanhos mínimos para que isso aconteça. E aí, quando você pede para a empresa não te dá característica nenhuma da partícula. Nenhuma informação de granulometria, nada. Então, você tem que acreditar na empresa que isso vai acontecer, porque eles mesmos não sabem te informar qual que é o tamanho desses poros. Não, eles sabem informar, né? Não sabem. Eles não sabem? Não. Eu perguntei. Mandou... Não, eu entrei em contato com o fabricante, inclusive daqui do Brasil não sabe, e eu entrei em contato com o fabricante e eles simplesmente não me passaram essa informação. Eu pedi porque eu falei que o tamanho dos poros faz diferença para induzir a resposta que eles dizem que induz, só que não tem trabalhos histológicos. Os trabalhos histológicos que tem, que eles mesmos apresentam, os cortes histológicos são todos borradinhos, assim, e que eles mostram com setas, células que eles dizem que são... Não é numa aproximação decente, a gente não consegue interpretar. E aí você tem que acreditar. E aí são o único trabalho que tem. Não tem trabalhos, até quando eu escrevi o artigo do blog, até então, não tem nenhum trabalho, a não ser o da empresa, com essa péssima qualidade de análise, que seja possível verificar a veracidade das informações passadas sobre o produto. E aí... entra uma outra questão que é assim, o produto, quando você olha na bula, ele fala para fazer uma reconstituição de 5 ml. Só que o produto custa a mesma coisa que um vidro de Sculptra, que você reconstitui com 10 ml e consegue espalhar mais no rosto. A empresa aqui no Brasil recomenda que você faça uma reconstituição de 8 ml. Acredito eu que seja para se aproximar um pouquinho ali do Sculptra, porque senão o marketing, preço fica né? muito... É questão de mercado, não é técnico, né? Então talvez, mas aí eu não sei, tô falando eu acho. Quando eu falo eu acho, gente, é minha opinião, ou seja, não é algo para vocês ficarem divulgando como certo, nem nada, porque é a minha opinião. Como eu também não tenho informação nenhuma, a conclusão que eu chego é essa, porque a empresa também não me passa outra coisa para que vai contra o que eu estou falando, né? Então, eu acho que financeiramente, eu não sei se vale a pena. E eu falo que eu não sei porque eu também não testei. Porque uma vez que não tem tantos trabalhos desse produto,
eu acabo por não usando, na verdade, por não testando, né? Então eu não sei se é, Assim, mas, é que, assim, em parece teoria- ser um muito bom produto, porque ele vem corrigindo, ele vem corrigindo todas as deficiências que teriam o PLLA. Então, na teoria, se você for acreditar piamente na empresa, pode ser uma boa Mas, ao substituição. mesmo tempo, ele tem um período de degradação, né, de hidrólise menor do que o PLLA, por uma diferença da molécula. O PDLLA reabsorve mais rápido. Então, ele seria talvez o intermediário entre uma hidroxapatita, que tem seus 8, 10, 12 meses de efetividade, e um PLLA que tem 18, E 20 esse meses. tempo, isso que eu já estou falando é o que a gente acha, porque Sim. também não dizem Não. no trabalho, você não tem cortes histológicos, você não tem estudos em vivo mostrando quanto tempo dura, o quanto é esse tempo. Será que esse tempo é suficiente para induzir boas quantidades de colágeno? Eu não sei, o que a gente viu foi a apresentação de speakers da marca, falando da utilização de um... Aí eu posso estar... Não sei se eu vou falar errado, gente, mas eu vi um caso que ele apresentou da própria pessoa da família, que foi um vidro de cada lado, alguma coisa assim. Eu não lembro se foi um vidro de cada lado ou um vidro com resultados muito bonitos. Mas eu não sei, eu não fiz eu mesma nos meus pacientes para saber, né, para testar. E como é que a gente sabe do tempo de degradação? Isso é a propriedade da molécula, do material, tá? Não é assim, foi o artigo que falou que dura tanto tempo. Não tem. Mas o PLA, que é o saquinho de mercado, que é o mesmo material, o saquinho de mercado é feito de PLA, polilático, né? O plástico é polilático. Ele degrada em questão de poucos meses, 3, 4, 5 meses, se deixar no sol, se deixar no tempo, ele degrada rápido. O PLLA demora os 18 tantos meses para ele conseguir degradar. O PDLLA, os dispositivos feitos com PDLLA, demoram em torno de um ano e pouquinho. Então, foi baseado nesta informação, tá? Então, não é alguma coisa que está... que tem casuística, que tem estudo, não tem, porque não tem. Quase nada, quase nada. Existe, na verdade... trabalhos com mais frequência do uso de PDLLA com dispositivos médicos, com scaffold para enxerto, associação para regeneração óssea, isso aí acha alguma coisa, mas assim, ainda muito pouquinho. E artigos antigos, do comecinho dos anos 2010, 2015, por ali. Recente, com foco em estética, praticamente nada. Mas é um biomaterial que é usado já há muito tempo, dá para perceber, né? Sim. Mas se quiser saber, também escrevi no blog um artigo sobre isso, sim, que eu comentei sobre todas essas partículas, as diferenças de uma e de outra, seus enantiômeros e afins. Você foi bonito, você fez uma pesquisa profunda. E tem mais um que a gente tem que falar, que é o PCL, ou Elancê, né? Porque o Elancê eu acho muito interessante, eu acho que ele é um produto muito... sensacional. Então, ele tem um efeito clínico muito bacana. Muito bacana. Olha, não tem nenhum bioestimulador que dê a qualidade de pele que o PCL dá. Isso não tem que negar. Então, só que ele ainda... Sabe quando ele não convence? Não me convenceu ainda de adotar ele com frequência. E isso está relacionado justamente ao tempo de duração. Enquanto a maior parte dos pacientes, ou eventualmente muitos profissionais, eles estão surtados. Não sei se nem eu estou olhando o áudio aqui, mas está... Gente, ele foi dar uma câmera e meter a cabeça na parede. Enfim, deixa... não sei onde eu estava. Até perdi com o gato bagunçando. O PCL que ele não te convenceu. Não me convenceu ainda. Por quê? A gente sabe que quanto mais tempo um material fica no tecido, maior é a probabilidade de formação de granuloma, que não vai acontecer no primeiro ano, no segundo, vai acontecer lá no sexto, no sétimo, no oitavo ano, tanto que a gente vê pacientes que fizeram há décadas, eventualmente, preenchimentos com PMMA, que começa a dar problema agora e agora para sempre. Não dá para reverter o problema, né? A gente só controla. O PCL, ele me lembra muito o PMMA nesse sentido, porque ele fica muito tempo no tecido. Apesar da empresa oferecer produtos com 4 categorias de tempo de hidrólise de reabsorção, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, né? Aquele S, L, M e E. É isso, né? SLME, a experiência que a gente tem num medicamento, no S, que seria para durar 1 ano... A gente tem com o M. Foi com M, verdade. Que era para durar 2 anos, né?
Eu tenho caso de 5 anos e que não está lá. Você faz a palpação na região, porque era um paciente que tinha uma lipodistrofia, era assimétrico e tal. Estou falando de um paciente em específico, tá? Está lá do mesmo jeito. Eu faço a palpação no local, tá lá o material. Putz, quanto tempo isso aí vai ficar? Se isso aí ficar mais 5, 6, 7 anos, será que isso vai dar um problema de granuloma nesse paciente? Nos outros casos que a gente faz mais pontual, não dá nem para perceber. É que essa paciente em específico, por conta da própria assimetria que ela tem, é muito marcada. Ela não fez retratamento porque não precisou. Né? Diferente de um paciente que você faz o rosto inteiro que vai fazer de novo porque você não percebe essa manutenção. Então me preocupa um pouco nessa questão. Se a gente usou um de 2 anos e está há 5 anos no tecido, imagina um de 4. Quantos anos vai ficar? Será que ele vai ter um problema lá na frente semelhante aos PMMAs? E que você não tira, né? E que a gente não remove, não tem como remover isso. Mas, então assim, tem de longe, um pé para trás, assim. Mas de longe a gente não tá falando que é um produto ruim mesmo, muito pelo contrário, gente, porque o PCL é incrível. Tem um trabalho de um coreano, inclusive, que faz uso dele de forma diluída e como mesoterapia, teoricamente. Uma técnica muito doida, muito vocês doida. não têm noção. Assim, uma sessão com uma porcentagem extremamente diluída do PCL. Meia seringa, né? Meia seringa distribuída no rosto inteiro. Com agulhas para chegar com um dispositivo elétrico que ele consegue calcular exatamente o plano que fica depositado. Você não tem noção. Ali ninguém precisava fazer peeling, ninguém precisava ficar se matando para fazer microagulhamento, intradermoterapia. Vocês não têm ideia da qualidade de pele, da estruturação e do lifting que deu na paciente, não é? Sim. Então, não tem... Eu gosto muito do PCL. Não uso no nosso consultório justamente por essa questão que o Rogério comentou, mas é um bioestimulador que eu adoro. E gostaria que ele durasse menos para eu poder usar, porque poucos dão o resultado que ele dá. Aí, beleza. Você fez um bioestimulador, qualquer um. E aconteceu um grânulo, aconteceu um granuloma. Será que é um granuloma? Será que é um nódulo? Vamos tentar diferenciar isso daqui. Nódulo, ele acontece por erro de técnica. Erro de técnica como? Na hora de você fazer a retroinjeção, você deu uma apertadinha um pouquinho maior, concentrou um pouquinho mais de material. Pela propriedade do material, ele teve uma capacidade de formar um agregado naquela região. E você, depois de uma semana, você vai lá ver, percebe que está formado um nódulo naquela região. Ou seja, é recente ao procedimento. Recente ao procedimento. O nódulo... Se você vai usar uma hidroxapatita de cálcio, como eu comentei, às vezes uma massagem em soro resolve, beleza. Se você está usando um PLLA, não resolve. Você pode fazer soro, você pode fazer o que você quiser, dificilmente aquilo lá vai soltar. Existem algumas outras abordagens de tentar usar... Hialuronidase. Então, a hialuronidase eu vou entrar no mérito daqui a pouquinho, mas fala-se da hialuronidase, fala-se do uso de de laser para tentar controlar um pouquinho a inflamação daquele nódulo e não fazer ele ser tão palpável. Fala sobre a utilização de radiofrequência, por exemplo. São terapêuticas que tentam, na verdade, interromper pontualmente naquele local aquela reação inflamatória provocada pelo material para que aquele nódulo não fique alguma coisa palpável. Dissolver no sentido de pegar aquele nódulo e fazer... espalhei o material, é muito, muito improvável isso acontecer. Você consegue interromper o processo para ele não crescer, para ele não estimular tanto colágeno, né? Mais ou menos essa ideia, mas você não consegue eliminar o nódulo. Tem profissionais que falam que utiliza também associado a isso a hialuronidase, na ideia de que a hialuronidase aumenta a permeação do tecido e ao aumentar a permeação do tecido faz com que aquelas partículas se espalhem mais na região. Só que assim, hialuronidase, além do problema intrínseco da sensibilidade imunológica que esse material traz, né, que esse medicamento provoca, existe uma questão de que a hialuronidase ela sempre foi utilizada para dispersão de líquido, de soro, para você fazer... Medicamentos, mesmo medicamento, nem só soro, qualquer medicamento. Associar eventualmente até anestésico para você aumentar a permeação do anestésico. Tem artigo mostrando associação com toxina botulínica para você melhorar o halo de ação da toxina botulínica. Então a hialuronidase tem várias abordagens, vários usos. Mas para o particulado,
não acho que funciona. Até porque, é o que eu sempre falei, se funcionasse assim, se ele abrisse tanto caminho assim, o paciente fez hidroxapatita de cálcio com hialuronidase, né? Que tem gente que coloca hialuronidase junto. O paciente ficou em pé, ele ia ficar com o pescoço gordo aqui embaixo. Né? Isso é por isso que você tá com a sua Sharp, né? Você tá com o pescoço ele ia ficar gordo aqui. Se o paciente ficou deitado muito tempo depois do procedimento, ele ia ficar com o pescoço largo aqui, né? Porque uma vez que ele abre, se ele abre caminho para partícula, todas as partículas se acumulariam onde a gravidade permite que eles se acumulem, né? Então, não é tão fácil abrir caminho para partículas assim. E nem tem nada na literatura que fala. Eu sei porque eu já procurei muito quando começaram a afirmar isso. Não tem trabalhos que sugiram que ele consegue, de fato, abrir espaço e caminho para partícula de bioestimulador. Então, ela tem uma propriedade de melhorar ou diminuir a formação de edema, teoricamente, né? Diminuir a formação de edema. Isso quando não dá uma reação alérgica, o paciente tem um edema por causa da hialuronidase. Mas ela pode reduzir a formação de edema, ela pode tirar um hematoma, ajudar a reduzir um hematoma que está há muito tempo, que pode dar uma pigmentação em derme. Ela tem a sua função, mas dentro dessas intercorrências dos bioestimuladores, eu acho que não se encaixaria, na minha opinião. Tá? Não se encaixaria. Continuando nessa questão, né? A gente estava falando o que é um nódulo. Então, nódulo nada mais é do que erro de técnica que ficou acumulado naquela região. Você pode ter a habilidade que for, às vezes você pode acontecer de provocar um nódulo pontual no local. Perfeito. Esse nódulo ele vai sumir no mesmo prazo ou num prazo muito parecido do que o efeito do do bioestimulador que você fez. Se for um nódulo de hidroxapatita de cálcio, no prazo de 10, 12 meses, aquilo lá deve ter degradado. Se for um nódulo de PLLA, 1 ano e meio, talvez um pouquinho mais, dependendo do plano que você fez, ele pode durar mais tempo? Pode. A gente estava com uma situação, eu estou com um nódulo feito aqui nessa região, né, que ficou um tempão. Eu tive também. Era em mim, mas demorou uns 4 anos para ele sair totalmente. Não, mas eu tive também, você não lembra? Era desse lado aqui, ó. Mas o meu já não tem faz tempo. Mas fica muito tempo, depende do plano que tá, ele pode ficar lá, mas depende também do plano que tá, não muda nada esteticamente. O problema é quando é muito superficial e que fica visível, né? Beleza. Quando que vira um granuloma, né? Qual a diferença do nódulo para o granuloma? Granuloma, via de regra, o diagnóstico ele é por uma histologia. Isso quer dizer que você tem que tirar um pedacinho, fazer um histológico para falar, este daqui é um granuloma. Ponto. Se você não fez isso, tem alguns sinais que pode mostrar que é um granuloma. Então, primeira coisa, o granuloma ele acontece em toda a região que você aplicou o material. Então, se você fez a aplicação do lado esquerdo e do lado direito, não acontece o granuloma só do lado direito. Vai acontecer no lado direito e no lado esquerdo. Pensa que o granuloma ele é devido a uma reação imunológica do seu organismo. Se é uma reação imunológica, onde tiver aquilo, ele vai reagir. Então foi no rosto inteiro que vai acontecer pontos de granuloma. Um granuloma nada mais é do que uma inflamação crônica que tem picos de agudização. Né? Ele aparece mais quando tem esses picos de agudização. Fica empelotado, fica duro, fica aquecido, o paciente tem aquele rubor na região. Então é essa a questão. No caso de granuloma, que é de fato uma complicação do preenchimento, não é uma intercorrência, né? Intercorrência é alguma coisa que pode acontecer com alguma frequência. É uma complicação do uso do bioestimulador. Você pode eventualmente lançar mão de corticoide intralesional. Intralesional faz no sentido de que você tem um granuloma definido, você vai pegar uma agulhinha, vai colocar dentro do granuloma e vai injetar uma quantidade X de corticoide intralesional. Pode ser triancinolona? Pode. Pode ser dexametasona? Pode. Triancinolona é uma tendência de ser utilizada nessa situação porque ele provoca menor atrofia dérmica, menor chance de atrofia dérmica. Então, que é um problema do uso de corticoide para fazer essas correções. Se você coloca uma quantidade muito grande de corticoide na pele, existe uma atrofia de todo o tecido de gordura. É como se a pele colabasse em cima da musculatura. Então ele forma cavidades muito grandes que são dificílimos de serem tratadas, porque elimina por completo a gordura e para corrigir acaba sendo um processo plástico, uma cirurgia plástica. Tem que fazer um transplante de gordura para o local para tentar diminuir aquele defeito. Então é um problema muito sério. Então a triancinolona nesta propriedade, ela tem menos chance de formar essa atrofia dérmica, menos chance. Pode ser associado
A triamcinolona, também um outro agente, um antimitótico, que é a 5-fluoracila, ou 5-FU, que ela também tem uma capacidade de controlar, de botar um chega para lá naquela inflamação que está acontecendo. Então pode ser uma associação. Você usa a triamcinolona, que tem aquela propriedade anti-inflamatória, beleza, e você complementa com um medicamento antimitótico, ele é um antineoplásico, na verdade, que mais pode usar para isso. Que ele ajuda a controlar a ação dos fibroblastos. Ele meio que fala pro fibroblasto, amigão, sossega aí, fica calmo, não é para você ficar produzindo colágeno à toa. Então você meio que agrega as ações dos dois. É a solução para tudo? Não é a solução para tudo. Não. Tive um nódulo aqui, eu posso aplicar a triamcinolona? Sendo sincero, se for alguma coisa que está incomodando o paciente, que o paciente percebe, ele está vendo toda hora falando para você, olha, está pegando, está incomodando, beleza, vai lá. Se é alguma coisa que, putz, eu aperto bem forte aqui na região do pescoço e eu sinto, larga lá. Fica aí. Fica marcado, larga lá. Fica aí, não é uma complicação. Podia ter acontecido? Podia, por isso que você tem que colocar isso aí também no seu consentimento informado. Aí eu espero que você trabalhe com consentimento informado, né? É importante. Porque assim, não é importante, assim, é essencial que você trabalhe com consentimento informado, sobretudo em estética. Isso não tem como não utilizar. Então, das complicações dos bioestimuladores, eu acho que a gente meio que cobriu, né? Porque é muito associado à técnica. É isso, e ele é técnico dependente mesmo, né? E o técnico dependente envolve reconstituição, técnica de aplicação, tudo está relacionado ao material mesmo, né? E que é o maior problema que você encontra nos pacientes com mais de 50 anos, porque os preenchedores, com relação a preenchedor, por exemplo, é a contaminação, muitas vezes, colocou muito produto, que também é erro de técnica, ou que teve algum bloqueio vascular, seja por compressão ou embolização. Então, essa questão do antibiótico eu acho que é interessante também para abordar, porque muitos profissionais passam a sensação de falar, eu vou usar o antibiótico para evitar intercorrência. Eu vou fazer preenchimento em lábio. Antibiótico, corticoide, vai uma bomba de medicação ao paciente para fazer aquele preenchimento. Eu tenho que garantir que não vai ter intercorrência. Sendo muito sincero, não faz o menor sentido usar antibiótico dessa forma, aleatoriamente. Raríssimas vezes a gente usa corticoide. Mas não porque o corticoide interrompe formação de colágeno, isso é bobeira, isso não existe. Já vale até a pena a gente comentar daqui a pouquinho. Não tem nada a ver com isso. Mas o fato é, para que você vai medicar? Se você tiver num sistema asséptico, né, que a gente tem que trabalhar de uma forma asséptica sempre, para que você vai passar antibiótico? Você não fez nada. A pele está limpa, você colocou uma cânula estéril, você colocou um material que está estéril, você fez uma reconstituição no ambiente limpo. Não tem um risco inerente do procedimento. O risco, se você seguiu essa cadeia séptica, não tem problema nenhum. Mas acho que eu nunca receitei um paciente que não tenha problema cardíaco. Eu nunca receitei um antibiótico prévio. Nunca. Não faz o menor sentido. Nenhum sentido, na minha opinião. Faz algum sentido, às vezes, você dá um corticoide prévio nos procedimentos mais sensíveis. Lábio. Lábio beleza, incha demais. cabe, então aí você funciona. perde um pouco de referência. Então, lábio cabe de fato, mas por isso. Né? E eu só dou imediatamente antes do procedimento. Sim, ou pela manhã, que é o ideal, se você puder sempre pela manhã, ou meia hora antes, ou uma hora antes, depende do que você usa. Dexametasona, meia hora antes, se você usar prednisolona, uma hora antes. Então, daí funciona bem. Isso aí ajuda a evitar grandes edemas durante o procedimento, né? Exatamente, grandes complicações. Antibiótico mesmo, a gente só vai receitar posteriormente, se houver necessidade, se tiver identificado que houve uma contaminação no local, que também é perceptível. Dificilmente vai acontecer no primeiro e segundo dia qualquer sinal nesse aspecto. Mas depois você começa a perceber uma área localizada, começa a ter um edema, começa a ter uma projeção do tecido,
alguma coisa flutuante lá na região, opa, aqui pode ser um problema que vale a pena a gente pensar no antibiótico. É que nem procedimento com preenchedor, que no dia seguinte o paciente manda mensagem inchado, manda foto inchado no dia seguinte ou 2 dias depois, é ETIP. E aí já começa... boa, ETIP é um ótimo tema. Com bombardeio de medicação, todo mundo atira para cada lado, aí coloca no grupo, aí cada um tem uma receita milagrosa e fica um bombardeio, todo mundo atirando para tudo que é lado. Entenda que o ETIP é tardio, assim como o granuloma. É edema tardio, intermitente e persistente. Então, assim, por tardio, você entende meses. Né? Se é tardio, não é agora. É daqui 3, 4, 5 meses que vai aparecer aquilo lá. Se aconteceu na mesma semana, é um edema, é uma inflamação, é eventualmente uma infecção. Alergia, né? Reação ao medicamento. Beleza. Não é ETIP. Tá? E ETIP também tem essa questão. Edema tardio, ponto. Intermitente. O que significa intermitente, amiguinho? Significa que vai acontecer periodicamente. É assim, aconteceu 5 meses depois, o paciente fez um preenchimento na região dos olhos, por exemplo. Depois de 5 meses, o paciente ficou todo inchado. Ele não consegue, às vezes, vincular, associar uma coisa com a outra. Mas deu uma semana, tomou um antialérgico, alguma coisa, não sabia o que era, tomou um antialérgico, melhorou, beleza. Deu mais 2, 3 meses, vai lá, e incha de novo. Opa, isso começa a caracterizar o ETIP. Aí sim a gente pode dar um nome de ETIP. Às vezes não é na primeira sessão que a gente dá. Né? Você vai dar esse nome depois de 2, 3 ciclos que aconteceu. E daí o tratamento para o ETIP e persistente porque ele continua sem indefinidamente. E é engraçado que isso pode acontecer anos depois de você colocar o preenchedor. Anos. Você fala, o preenchimento dura 8 meses. Não dura. De alguma forma, existe alguma coisa contida naquele tecido, naquele material, que pode, depois de anos, causar um quadro de ETIP. Que ainda fica residual por mais tempo. Que fica um restinho ali que não está sendo reabsorvido e que vai ter problema. Aí sim, na ETIP, é hialuronidase, antialérgica e corticoide, é isso. E hialuronidase para tentar tirar qualquer resíduo final de preenchedor que esteja. Só se certifique que não está contaminado, porque se tiver contaminado não pode colocar hialuronidase. Precisa entrar com antibiótico primeiro para depois pôr a hialuronidase. Exatamente. Então aí sim é uma função, né? A hialuronidase funciona, né? Sim. É alguma coisa decente. Mas aí é uma terapêutica que vale. Mas também assim, ETIP é raríssimo, sendo muito sincero, não é? É que todo mundo começa a dar o nome, aconteceu edema, dá o nome de ETIP. Na prática, não. O ETIP mesmo, ele é raríssimo e tem uma causa que a gente não sabe. É engraçado que aí pode ter 2 causas, a gente já discutiu sobre isso. Nos últimos 5 anos, a quantidade de pessoas, de profissionais fazendo preenchimento, pacientes procurando preenchedores, ela teve um aumento exponencial, assim, muito grande, muito grande. Então, aumentou a quantidade de pacientes com quadro de ETIP, aumentou. Ao mesmo tempo, entrou no mercado algumas marcas que têm uma reticulação mais turbinada, que demora mais tempo para reabsorver. Tem, por exemplo, da Juvederm, tem o Volux, que é um preenchedor para durar 1 ano e meio, em bula, que na prática tem trabalho já mostrando que é 24 meses ou mais de tempo de efetividade. Poxa, será que esse material também não pode, esse tipo de reticulação diferenciado, também não pode provocar o ETIP? Então tem muitas questões. Sim. Tem muito mais perguntas do que respostas, né? Quando fala de ETIP. Não é alguma coisa tão fácil de identificar. Exatamente. Mas eu acho que dentro do que a gente acaba trabalhando dos pacientes com mais 50 anos, principalmente são esses pontos que eu acho que valia a pena... Que são os principais. Vamos ver o que tem de... martelar em cima. O Diego fez uma pergunta no começo da aula, eu espero que você esteja por aí, Diego. Tem uma dúvida. Sou enfermeiro, trabalho com estética. Xiaomin tem um halo de dispersão menor e locais diferentes de aplicação ou não? Diego, eu vou falar o seguinte. O Xiaomin, ele é um medicamento muito bacana, joia. Só que ele tem um halo de dispersão, que aí que está a interpretação muito... assim, um halo de dispersão muito grande. Porque como ele não tem aquele carreador, aquela hemaglutinina, neurotoxina hemaglutinina, aquela proteína carreadora, é como se ele fosse pro tecido e ele se dispersa muito rápido. Pelo fato dele se dispersar muito rápido, ou seja, ter um grande halo de dispersão, ele fixa no tecido muito pequeno, então ele tem um pequeno halo de ação. Entendeu a diferença? Então, dispersão é porque ele espalhou demais.
Só que ele acaba atuando numa área muito pequenininha. Então, o Xiaomi tem essa característica. Ele não tem uma capacidade de pegar grandes áreas de atuação. Ele atua muito pontualmente. Se ele atua muito pontualmente, você tem que adequar a forma do seu trabalho pensando que o halo de ação desse medicamento é um pouquinho diferente. Então, você talvez numa região de fronte, você tenha que fazer mais pontos. Na região dos olhos, você tem que fazer doses maiores para você tentar compensar isso. Tá? Não que seja um produto ruim, de modo algum, não é questão nem do produto. Ele é um dos medicamentos mais inovadores, né, dentro da toxina. É o único inovador, na verdade. Não, o único não, ainda tem o não, Daxxify que a gente não conhece não, ainda, né? Que tem. Do que está hoje, ele é bastante inovador. Ele que dá menor probabilidade de efeito vacina, que existe, apesar de ser pouquíssimo, mas ele dá. Eu não vou nem falar efeito vacina, formação de anticorpo, porque o efeito vacina envolve não funcionar, né? Não é isso. Então ele induz muito pouco formação de anticorpo, então ele tem umas propriedades muito boas. Justamente por ele ter uma ação muito localizada, ele é extremamente seguro. Então o risco de você vai fazer uma elevação de sobrancelha e você ter uma pitose de pálpebra acaba sendo reduzido. Então ele tem vantagem, não dá para falar que não. Mas tem essa característica, ele dispersa muito rápido e age numa área muito pequenininha. Certo? Eu acho que é isso, eu espero que ele esteja por aí, né? Vamos ver se tem mais perguntinhas. Ó, ele sugeriu também que você tomasse budesonida 32 microgramas para sua rinite, quando você estava espirrando no começo da aula. É? Funciona muito bem budesonida 32 microgramas. Então, mas é que aí eu prefiro fazer um ozônio. Ozônio. Auricular, porque eu detesto medicação. Por isso que eu fico com ela, porque eu me recusei a tomar corticoide para poder resolver. Outra saída ótima, maravilhosa, que não tá... a vida não tá permitindo é morar na praia, voltar para Sorocaba. Infelizmente. Aí eu saio daqui de São Paulo dessa poluição, aí eu não tenho isso, entendeu? Isso aqui eu só tenho depois que eu voltei para São Paulo. O negócio que é engraçado, que ela usava o piercing no nariz. Quando eu conheci a Beta, ela tinha um piercing no nariz. Daí ela veio para São Paulo e começou a ter rinite. Teve que tirar o piercing no nariz, daí tive que fazer a correção do furinho, porque ficou furinho lá no local. Ficou afundado, verdade. Então a gente estava estudando sobre recolocar esse piercing novamente. Mas aí eu tenho que morar pra praia pra parar a rinite, então, não tem jeito. Então a meta é furinho no nariz. A meta é mudar de São Paulo e não precisar do budesonida. Budesonida 32 microgramas. Mas muito obrigada, tio. Muito bom, pessoas. Espero que vocês tenham aproveitado o que nós falamos hoje. Vamos fazer o último convite, porque a semana que vem já começa, na segunda-feira já começa a Hoff Expert 50+. Se você quiser se inscrever, você será muito bem-vindo. É só usar este link aqui, ó, institutovelasco.com.br/expert. Vai lá, cadastra seu nomezinho, cadastra seu e-mail, você participa dos nossos grupos, você recebe o link da aula. Segunda-feira começa, sexta-feira, final do dia já era. Então é um período muito curtinho para você assistir. Então aproveita e esteja com a gente na semana que vem. É um conteúdo muito bacana que a gente prepara para vocês. Certo? É isso aí, gente.